Abençoados de Deus, mais uma vez, graça e paz para você, graça e paz para todos os ouvintes da graça de Deus. Meus queridos, meu nome é Alberto Lírio e eu estou aqui mais uma vez para divulgar um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador. Eu agradeço a Deus por todos os meus inscritos no nosso canal, por todos vocês que têm me ajudado, nos ajudado, na verdade, a compartilhar esses vídeos da graça de Deus. Meus queridos, estamos alegres. Sabe por quê? Porque realmente a graça de Deus está fazendo efeito e as pessoas estão entendendo o teor desses estudos em que nós, os pregadores da graça, estão fazendo. Graças a Deus, meus queridos, quero pedir para você continuar deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. E olha, cada vez que você deixa o seu like, você que está chegando agora no canal do YouTube do nosso irmão Alberto Lírio, você que é novo no canal, ajude-nos deixando lá o seu like, o seu joinha, porque quando você deixa o like, quando você deixa o seu joinha, você está pedindo para o YouTube compartilhar esses estudos para outras pessoas, tá bom? Você deixa os seus comentários, você pode também fazer uma coisa importante, compartilhar com outras pessoas. Meus queridos, eu acabei de chegar e eu tomei um banho, não é? Então, sentei aqui, já tinha alguma coisa preparado para hoje, e eu quero pedir uma coisa para você. Preste muito atenção em todos os ensinadores da graça do nosso Brasil. Se possível, se você conhece algum país que tem um ensinador da graça, também eu peço a você que também você possa seguir, você possa ouvir e compartilhar também. Porque realmente, meus queridos, aonde nós vamos, aonde nós passamos, nós somos interrogados alguma coisa sobre a Bíblia. E nós respondemos sem medo nenhum. Hoje nós entendemos o que é a graça de Deus. E está chegando no entendimento das pessoas, as pessoas não estão mais ficando enganadas não, tá bom? Os cães gulosos, eles estão todos atrapalhados. Os ensinadores da graça, com as verdades da palavra de Deus, estão obrigando esses homens a rever os seus conceitos, a mudar o tipo de pregação, o entendimento, porque ninguém mais fica enganado. Deus está levantando homens realmente compromissados com as verdades, com a graça de Deus, para levar o evangelho da graça para o mundo inteiro. Meu querido, hoje eu quero falar sobre os guardiões enganadores. O que, Roberto? Os guardiões enganadores. É isso mesmo que você ouviu. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 8 de Hebreus, o versículo 1 até o versículo 13. Eu vou ler todo o texto, tá bom, meus queridos? 1 ao 13. Depois nós vamos explicar alguma coisa. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O versículo 1 do capítulo 8. O ponto principal do que nós estamos dizendo, isso é Paulo falando lá aos crentes, não é? Aos hebreus, os judeus que são hebreus, né? O ponto principal de que nós estamos falando, dizendo, é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer, animais, não é? Alguma coisa que tivesse a oferecer, podia ser animais, podia ser produtos da terra, podia ser qualquer coisa, mas tinha que ter alguma coisa. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele
ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança que está firmada em melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ela nunca se teria buscado lugar para a segunda. Bonito isso, não é? A primeira aliança ela era tão defeituosa que precisou nascer uma nova aliança, porque aquela ela não era uma aliança perfeita, então ela tinha defeito. Então tinha que se buscar uma segunda, e essa segunda seria perfeita. A nova aliança, a graça de Deus. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, os hebreus, né? Os israelitas, os escravos, para os tirar pela minha mão lá da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. Então, o que acontece aqui? O versículo 8. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, ou naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta qual? A aliança que está sendo inaugurada nos dias de Jesus na carne, isto é, a nova aliança. Esta é a nova aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Em seu coração. E o que vai acontecer? As escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É na mente, tá, meus queridos? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Não longe, mas perto. E desapareceu no ano 70 DC, quando Deus trouxe o juízo sobre Israel. Meu querido, esse texto aqui diz o quê? Que nós não mais precisamos de sacerdotes humanos nas nossas vidas. Você viu o versículo 10 até o 13, o que fala? Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas alianças, as minhas leis, no seu entendimento e em teu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Não precisamos mais, queridos, na graça de Deus, de sacerdotes humanos nas nossas vidas. Na graça de Deus, preste muita atenção, na graça de Deus, as leis do Senhor, elas não ficaram mais sobre a tutela dos homens, como era na antiga lei. Na lei das ordenanças, na lei da velha aliança, Deus, vamos dizer assim, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios lá no templo, animais, pássaros, era frutos que era levado, todo tipo de sacrifício, tinha que ser levado alguma coisa. Na lei, precisava que os sacerdotes, eles que eram os detentores da lei, eles achavam que ele era os caras, as pessoas para chegar a Deus,
tinha que passar pelo sacerdote, porque o sacerdote, ele oferecia de ano em ano o sacrifício por ele mesmo e também pelo povo. Todo ano ele entrava no Santo dos Santos e ali, com o sacrifício de animais, ele conseguia então fazer o quê? Levar o pecado do povo perante Deus. Mas na graça de Deus, nós não precisamos de líderes religiosos. Por quê? Os líderes religiosos, quem disse que eles que detêm o evangelho da graça? Quem disse que eles é que são a porta da graça? Quem disse que eles é que são, vamos dizer assim, o mediador entre nós e Deus? Não. A Bíblia está dizendo que na graça, Deus, ele colocou as leis dele, as leis foi no nosso entendimento e no nosso coração. Então o que é que acontece aqui? Na graça de Deus, meus queridos, as leis do Senhor, elas não ficaram sob a tutela dos homens, como era na lei. Os homens, eles se acham a porta do céu. Eles se acham o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque quando a Bíblia diz, lá em Timóteo, me parece que é o capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus era o mediador quando ele veio morrer pela nação de Israel e livrar os hebreus da lei que era chamada de quê? De diabo, lá em Hebreus 2, 14 e 15. Então veja bem, onde estão então, meus queridos, as leis do Senhor agora em graça? O versículo 10 fala: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, e fez, tá? Farei no passado aqui, mas no passado, há 2000 anos atrás. Mas o juízo aconteceu 37 anos depois que Jesus partiu para a eternidade. 37 anos depois, porque com 33 anos ele estava vivendo e foi ao céu. Mas 37 anos depois aconteceu o juízo, então era breve. Então aquele juízo ia logo acontecer. Porém, a minha lei no seu entendimento e no seu coração. Você já viu que os líderes religiosos, eles dizem que para você ir a Deus você tem que passar por eles? Primeira coisa que você tem que fazer, que eles dizem, é se batizar nas águas. Depois, é você entrar numa religião. Depois, ficar sob a tutela do pastor. Aí talvez, se você entregar dízimo, se você pagar ofertas, talvez eles vão mediar, você o mediador entre você e Deus. Mas aqui não está dizendo que Deus, na nova aliança, ele colocou as leis dele no nosso entendimento e no nosso coração? Então basta dizer que nós não precisamos mais da tutela dos homens. Porque não é o homem que é o caminho, a verdade e a vida, não. O caminho, a verdade e a vida era Cristo, o Jesus de Nazaré. Então o que acontece? Quando as leis de Deus foi colocado no nosso coração e no nosso entendimento, então acontece o versículo 11. E não mais ensinará jamais cada um ao seu próximo. Eu não tenho tutela. Cristo, Deus, ele não me colocou como porta do céu. Ele não me colocou como o mediador. Deus, ele não colocou Alberto como alguém que tem a chave do reino do céu. Não. A Bíblia diz aqui: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. E vai dizer: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor deles até o maior. Mas a religião, eles não ensinam desse jeito. Agora você observa o verso 11 aqui, que diz, o que diz aqui no versículo 11? É só você parar, prestar bastante atenção. Não é preciso mais
da tutela dos homens. Você sabe por quê? Você precisa de homens, você precisa de campanhas, você precisa de jejum, você precisa, né, de pagar oferta, você precisa da tutela dos homens, porque você tem preguiça de estudar a Bíblia. Você tem preguiça de estudar para aprender. Às vezes o crente, ele é acostumado a só repetir o que os seus líderes falam. Tudo que os seus líderes falam, eles repetem. Então, as pessoas acham que precisa de tutela dos homens, de campanhas, de dízimos, de jejuns, de oração em monte, para chegar a Deus, porque são preguiçosos, não gostam de estudar a Bíblia. Agora veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. Preste atenção nisso aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 17. Preste atenção nisso aqui. Olha só o que diz aqui. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Preste atenção nisso aqui. Se você é um espírito com Cristo, quando você une a ele, não está dizendo que você é um espírito com Cristo quando você se batiza nas águas. Não é quando você aceita Jesus que o pastor insiste para você aceitar Jesus. Não é quando você vai fazer oração no monte. Não é quando você faz uma campanha. A Bíblia diz que você se torna um espírito com o Senhor a partir do momento que você se une a Ele. Então, o que acontece nisso aqui? Vê se dá para você entender. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está falando que é uma carne com Ele? Está falando que é um sangue com Ele? Está falando que é uma gordura com Ele? Está falando que é um nervo com Ele? Está falando que é um cabelo com Ele? Não. O que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com Ele. Mas por quê? Por quê, meu filho? A partir do momento que você entende a graça de Deus, que você começa a ser unido ao Senhor, não através de pastores, não através de religião, não através de denominação, não através do ministério dos homens. Quando você se une ao Senhor, você se torna um espírito com Ele a partir do momento que você começa a entender o espírito da profecia e o evangelho da graça de Deus. Então você passa a compreender que você não precisa mais da tutela do homem para te ensinar nada. Porque do jeito que está aqui, em Hebreus capítulo 8, o versículo 11, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, vírgula. Mas por que não ensinará jamais? Porque o entendimento do Senhor agora não vem dos líderes religiosos, não vem dos sacerdotes, não vem dos sumos sacerdotes, a lei dos homens, não vem pelas ordenanças da lei. Agora ela vem pelo entendimento da palavra de Deus no coração e também na mente. Então, meu querido, você observa, eu quero ler também capítulo 10 de Hebreus, do versículo 12 ao 18. Olha só uma coisa interessante. Do 12 até o 18. Hebreus capítulo 10, do 12 ao 18. Mas este, pronome Cristo, tá? Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A religião, eles propagam uma segunda salvação. Mas na Bíblia, por isso que os religiosos, os doutores, que têm lá vários diplomas de teologia, eles ficam comendo faísca quando eles ouvem os vídeos dos ensinadores da graça no YouTube. Por quê?
com tanto diplomas que eles têm, eles ensinaram errado, a vida inteira. Eles colocaram a igreja de Deus como escrava, tantos diplomas para nada. Agora Deus está usando os simples, pessoas humildes, simples, que talvez não tenham lá uma formação teológica, mas para levar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e tem gente que ainda acha que tem que continuar na religião, tem que continuar fazendo campanhas, tem que continuar fazendo jejuns, tem que continuar orando nos montes para Deus fazer alguma coisa. Meu querido, e Cristo já não fez tudo por você? Cristo já não fez tudo por mim? Foi o único sacrifício pelos pecados. Depois disso, ele se assentou à destra de Deus, quer dizer, à direita de Deus. Daí por diante, desde o ano 70. Imagina quanto tempo tem isso. Daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam postos por estrada dos teus pés. Porque com uma só oferta, sabe quem que não deixa os inimigos ser colocado como estrada dos pés de Cristo? A religião. Por quê? Porque a religião, eles pregam que este sacrifício de Cristo ele não foi perfeito. Eles pregam isso. Por quê? Porque se a igreja evangélica ainda é obrigada a praticar sacrifícios de tolos, viver e fazer obras da lei, então o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meu querido, ele aperfeiçoou você, eu, nós, eles para sempre ou não? Cristo diz que sim. A igreja evangélica diz que não. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Você vai continuar blasfemando do nome do Cristo ressuscitado até quando? Você vai continuar blasfemando contra Deus que mandou Jesus até quando? Então, aqui diz, o Espírito Santo também nulo testifica primeiro quando diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Está repetindo Hebreus capítulo 10. Você está vendo que é as mesmas coisas? O Espírito também nulo testifica dizendo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois daquele dia o quê? Depois do juízo, depois da grande tribulação, profetizada por Jesus, Mateus 24, Lucas 21. Então, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis em seu entendimento. E ainda acrescenta, 2 pontos, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Nunca. É quando? Nunca. Então, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pronome quem? Os pecados. Onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Porque quem cometia pecado era os judeus. Eram os que transgrediam a lei. Então, meu querido, Cristo aqui, ele aperfeiçoou para sempre ou não? Se com a morte dele, Cristo, nós fomos aperfeiçoados para sempre, me diga então uma coisa, meus queridos. O que os homens e a religião,
eles estão fazendo em nossas vidas? Eles estão ministrando o que na minha vida e na sua? A Bíblia diz que não precisa mais. Então o que eles estão fazendo? Tomando o lugar de Cristo. Tomando o lugar da redenção. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo em nossas vidas uma coisa: desfazendo aquilo que Cristo já fez. 1 João, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 1 João, capítulo 3, 14 ao 17. Olha o que diz aqui. Cristo, ele já fez, mas a religião, eles estão desfazendo aquilo que Cristo já fez. Então esses homens, eles na língua deles, eles são os guardiões da graça de Deus ou do evangelho da graça. Mas não são não. Sabe o que eles são? Eles são guardiões enganadores. Porque eles dizem que eles têm a primazia na sua vida. Eles são o cabeça da sua vida. Eles são o quê? O roche, cabeça na sua vida. Mas olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós sabemos, preste muita atenção nisso aqui, que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Vem cá. Como que eu conheço que você já passou? A Bíblia diz aqui que já passou. Há 2000 anos atrás foi escrito isso aqui. E o verbo aqui, o tempo verbal, é passado. Nós sabemos que já passamos. Já passaram por quê? Porque Cristo tinha morrido e já tinha ressuscitado. Só faltava a redenção dos corpos, que aconteceu no juízo. Então João escreve aqui: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então você está vendo aqui que uma das características daqueles que já passaram da morte para a vida é amar o seu semelhante, mas olha no sentido contrário o que acontece. Quem não ama o seu irmão, ele permanece na morte. Mas é físico ou é espiritual? É espiritual. É uma morte espiritual. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. O que é um homicida espiritual? O homicida espiritual é aquilo que Jesus mesmo disse. Ele mata a si próprio. Ele detesta, ele calunia, ele critica os ensinadores da graça, eles julgam, eles nos massacreiam, nos odeiam e eles mesmos dizem que são filhos de Deus. Você está vendo que não há harmonia, há uma contradição naquilo que eles falam e naquilo que eles fazem. Contradição na Bíblia. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem vida eterna, permanente em si. Então, vida eterna permanente na pessoa é quando a pessoa ama o seu semelhante. Mas quando eu não amo, eu digo que estou vivo, mas na verdade eu estou morto, porque é um morto espiritual. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bem no mundo, bens no mundo, ou do mundo, porque bens dessa vida não é de lá, é daqui. Por isso a palavra do e não no. Então esse pronome do é daqui, desta terra. Quem tiver bens do. Você entendeu, meu querido? Está entendendo essa preposição? Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado. O que é bens do mundo? Um carro, uma bicicleta, uma moto, uma mansão, uma fazenda, é bois, é isso, aquilo. Isso são tudo bens do mundo. Não é bens de lá, não. O único bem que você tem aqui nessa terra, que não pertence a essa terra, é o seu espírito de Deus que está dentro de você. Esse aqui, meu filho, nem quando você vai para a terra, que é a pátria do corpo,
ele não vai junto não, o espírito? Ele não é dessa pátria, ele é de lá. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Capite? Capite? Então, o sistema, eles estão desfazendo na minha não. Eu não estou mais nesse contexto aí não. Já me libertei do sistema. Eles estão desfazendo no que Cristo fez na vida de muita gente. Então, se você já tem a vida eterna, então para quê que você precisa de homens ministrando na sua vida? Você viu que essa matemática ela não fecha? Somos perfeitos no espírito e não precisamos, meu querido, da tutela dos homens. Os homens, eles são, sabe o quê? Os guardiões enganadores. Eles acham e dizem que tem, né, a tutela da lei. Eles falam que para você chegar a Deus, tem que passar primeiro pela igreja deles. Tem que passar primeiro pelo cartão de dizimista da igreja deles. Tem que passar primeiro pela religião deles. Mas a Bíblia desmente isso aqui. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 10 que na graça nós não precisamos passar por isso. Porque a lei do Senhor agora, ela não está em cima de um púlpito. Ela não está em cima de um altar. Ela não está dentro de uma religião, dentro de uma denominação. Ela não está mais debaixo do braço do pastor. Ela não está mais no cartão de membro. Ela está agora aqui, ó. E aqui, ó. Ou a Bíblia está mentindo? Vocês, seus cães gulosos, vocês que tiram o dízimo das pessoas, dizendo que é dinheiro e ainda é válido, na graça vocês dizem, por que vocês não pegam o dízimo então? Se vocês acham que o dízimo ele é bíblico e também vale no Novo Testamento, então por que vocês não fazem o quê? No arrecado dízimo, do jeito que a Bíblia manda, lá na Velha Aliança, e distribui com os órfãos e com as viúvas, com os necessitados, porque lá na Velha Aliança, os dízimos, que era a alimentação, era para isso. Não era para botar na conta de vocês. Não era para vocês ir comprar avião. Não era para vocês ir comprar jato. Não era para vocês comprar o melhor carro do ano. Não era para vocês comprar fazendas. Viu, ô Senhor? Senhores, guardiões enganadores, é o que vocês são. Guardiões enganadores. Se vocês acham e acreditam que o dízimo ainda é válido na graça, é porque você está mentindo. E você está dizendo que a Bíblia para você não vale nada. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morre e ressuscita, ele crava na cruz todas as ordenanças da lei. E junto com as potestades e os poderes, os principados e os poderes, e expôs todo mundo ao desprezo. Você está vendo aqui? Na graça, nem os nossos pecados e iniquidade ele não lembra mais. Viu? A religião está enganando vocês. Pede aos seus pastores para cumprir, então, Malaquias. Pede para eles cumprir, então, Reis, que fala do dízimo também. Fala para eles para cumprir o que está em capítulo 18 de Êxodo. Para eles pegar tudo, aquilo que eles arrecadam, e dividir com as pessoas necessitadas. Mas isso eles não vão fazer. Meu querido, eu quero te agradecer. Por aqui eu vou me ater e por aqui eu vou ficar. Mas eu peço a você, os guardiões enganadores estão aí. Agora estude a Bíblia, porque só ela é que vai te tirar do engano. Tem muita gente que critica os pregadores da graça, ensinadores da graça. Mas sabe por que criticam? Porque eles mesmos não gostam de ir para a Bíblia. Se eles gostassem de estudar a Bíblia, eles já teriam saído do sistema há muito tempo. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Meu querido, fica na paz,
fique na graça e que Deus, o nosso Criador, continue te abençoando. Não se esqueça, quanto mais like você der, mais você está pedindo ao YouTube para estender esses ensinos para mais pessoas, tá bom? Deixa o seu like o quanto puder. Você que está chegando a primeira vez aí no YouTube, vá lá, deixa o seu like, tá bom? E ajude esse canal a crescer para que mais vidas sejam alcançadas. Tá bom, abençoados? Fique na paz, fique com Deus e graça e paz. Amém.